Oi pessoal, me chamo Isabelle e o tema do meu TCC, que foi apresentado em abril de 2021, fala sobre o consumo de podcasts e a produção de sentidos, uma análise do programa Mamilos, Jornalismo de Peito Aberto. Esse trabalho ele foi desenvolvido em coautoria com a minha orientadora Ariane Barbosa Lemos e surgiu do interesse da gente querer compreender como o consumo de informações através dos podcasts influencia a produção de sentidos dos ouvintes. Para isso, nosso trabalho, a gente fez todo um resgate de como se deu a transformação da comunicação, passando para a criação dos dispositivos comunicacionais, de como se deu todo esse processo, até chegar na parte que a gente desmembra como surgiu e quando surgiu os podcasts, porque diferente do que muita gente acha que os podcasts são relativamente novos, agora de 2, 3 anos para trás, na verdade não, eles foram criados em meados de 2000. E aí a gente traz um pouco de como ele surgiu, quais foram as influências para ele ter sido desenvolvido, a gente fala de um contexto de como ele tem muita coisa da rádio, das web rádios, mas de como ele também se distancia a partir do momento em que ele se coloca dentro de uma plataforma, por exemplo, como o streaming, que é essa coisa da gente consumir sobre livre demanda, de você escolher o que você quer consumir e para consumir no momento em que você deseja. Então, todo o nosso trabalho se baseia nessa contextualização do como o podcast surgiu e o porquê que ele teve esse boom, esse crescimento tão grande com a expansão e a ascensão também do streaming, que está totalmente interligado com a existência do podcast. E aí, chegando mais na parte em que a gente faz a seleção dos nossos produtos que a gente vai analisar, nós selecionamos o objeto de estudo, que é o programa Mamilos, porque ele é um programa que na época apresentava uma relevância que eu achava interessante trazer para o trabalho. Ele é feito por 2 mulheres, é um programa semanal que trata de assuntos extremamente importantes. Tem muita pauta feminina, mas também abarca uma série de temas diferentes, que são relevantes para todo mundo, que consegue captar muitos ouvintes. Elas têm em torno de 2 milhões de ouvintes semanais ativos que escutam e que são podcasts longos. Eles são perto de alguns outros programas que a gente vê de 10, 15 minutos, elas têm uma discrepância, que foi uma das coisas que a gente quis também trazer para o nosso trabalho, que o tipo de conteúdo e a forma que elas produzem prende a atenção do ouvinte durante 1 hora e 15, dependendo do tamanho do podcast. Então, esse foi um dos vários motivos que a gente achou interessante fazer toda essa análise baseada nesse programa. E mais em específico do que a gente selecionou como recorte de estudo, nós pegamos 7 episódios, 4 em março e 3 em abril, que falam especificamente sobre temas relacionados à pandemia. E aí, a partir disso, a gente falou sobre analisar o que de diferente que o podcast tem, que são os aspectos sonoros, os aspectos verbais e os aspectos visuais, que a gente elencou como importantes para fazer as análises e colocar como esses aspectos juntos, eles influenciam na produção de sentidos. E a produção de sentido que a gente considerou como uma forma de checar essa interação, esse resultado, foi os comentários que os ouvintes faziam em cada publicação de cada episódio selecionado no Instagram. É a plataforma que elas têm mais interação, é a plataforma que dá essa possibilidade de você publicar e ter ali o resultado, o feedback da pessoa que está ouvindo. Então, todo esse processo, entre esses aspectos verbais que a gente considerou como a própria fala dos produtores, da própria fala dos convidados, os aspectos visuais, a gente considerou toda a parte visual da divulgação do episódio, dos elementos que tem em cada série de episódio, das artes gráficas de divulgação.
E dentro dos aspectos sonoros, nós consideramos todos os efeitos e toda a experiência auditiva, né, do ouvinte, como a paralinguística, a oralidade, as gírias, o timbre, as vozes dos locutores, os efeitos sonoros, o background, as vinhetas, toda essa gama de elementos que trazem uma aproximação para o ouvinte com o tema. E para finalizar, o nosso TCC foi desenvolvido com essas matrizes, né? Que lá no nosso TCC a gente chama de matrizes de linguagem e pensamento, que vem da autora Lúcia Santaella. A gente pegou essas matrizes que ela considera como importantes para o desenvolvimento de pensamentos e opiniões, para a emissão de produção de sentidos. A gente trouxe, né, esse trabalho dela para dentro do que a gente estava analisando e coube muito bem. Nosso trabalho ele fez essa conclusão de que uma escuta, ela não se dá apenas do próprio som ali emitido, né, do que você está ouvindo, mas de toda uma série de elementos que fazem parte do seu consumo naquele momento. Até você chegar e dar o play, sentar para ouvir, o próprio movimento de você fazer isso, de você procurar e depois de você dar o seu feedback, tudo isso colabora para a sua produção de sentidos, para o que você assimilou daquilo tudo e qual foi a sua percepção daquilo, de que maneira você está colocando aquilo para o mundo, né? Então foi sobre isso o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição para qualquer dúvida que tiver.